Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pergunta que sempre me fazem: vale a pena sair do aeroporto durante uma conexão? Isso vai depender do tempo da sua conexão, porque é isso que vai, de fato, determinar se vale a pena sair do aeroporto ou não. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que para sair do aeroporto durante uma conexão, você vai ter que passar também pela imigração. Significa que pode ser rápido ou pode demorar muito. Tem imigrações que demoram aí 2 horas, por exemplo, porque você vai entrar na fila, você tem que passar, né, para pegar o seu carimbo, né, na imigração, para então sair do aeroporto, e aí depois você tem que considerar também o transporte até a cidade e depois todo o caminho de volta, o transporte para voltar para o aeroporto e também toda a questão de imigração, raio-x, tudo para, né, você embarcar. Eu acho que conexões menores do que 9, 10 horas não é recomendado você sair do aeroporto. Porque geralmente voos internacionais você precisa estar com pelo menos 3 horas de antecedência no aeroporto, justamente para passar pela imigração, raio-x e ter aí um tempo hábil para você chegar no seu portão de embarque, porque muitas vezes o portão de embarque não é ali pertinho, né, depois que você saiu do raio-x. Tem que andar bastante, tem portões de embarque que você tem que andar 20, 30 minutos para chegar no portão de embarque, dependendo do aeroporto. Então tem aeroportos que são gigantescos. Então tem que considerar isso para você não passar um perrengue e acabar perdendo o seu voo porque você saiu do aeroporto na conexão. Então, assim, considera que você tem que estar 3 horas antes, né, no aeroporto. Então, se é uma conexão de 6 horas, pode ficar muito apertado para você sair do aeroporto e estar de volta 3 horas antes. Então, o recomendado é considerar sair do aeroporto numa conexão a partir de uma conexão aí de 9, 10 horas, né? E é claro, se for uma conexão mais longa, melhor ainda. Mas assim, a partir de 9 horas, eu acho que é legal considerar sair do aeroporto para você usar aquele tempo, né, para conhecer a cidade. Uma coisa importante, acho que de mencionar, é que alguns países, eles pedem para você ter um visto para você fazer a conexão. Não só para você sair do aeroporto e voltar, né, entrar como turista no país, mas também só pisar no aeroporto para fazer uma conexão. Então, por exemplo, se você está indo para os Estados Unidos e você quer fazer uma conexão nos Estados Unidos, mas o seu destino final é, sei lá, a Europa, é importantíssimo que você tenha o visto de trânsito ou o seu visto de turista, porque só para pisar nos Estados Unidos você precisa ter um visto. E aí, claro, se você decidir sair do aeroporto, você precisa ter o seu visto de turista, né, válido. A maioria dos países não precisa de visto para você fazer conexão naquele país, mas alguns países precisam. Então, toda vez que você for fazer uma conexão, é importantíssimo você dar uma olhada nas regras do país para ver se ele precisa ou não de visto para fazer a conexão. Mas aí, falando sobre sair do aeroporto, significa que você vai ter que passar por imigração. Então, se você decidir sair do aeroporto, significa que você precisa apresentar a documentação necessária para entrar naquele país. E se aquele país pedir visto, significa que você vai ter que pagar o visto ou tirar esse visto com antecedência. Então, por exemplo, no caso do Nepal, o Nepal você pode comprar um visto, né, ali na hora, e aí você tem que ter esse visto para você sair do aeroporto, então você precisa pagar. Então se você decidir, por exemplo, fazer uma conexão no Nepal e o seu destino final é, exemplo, a Índia, significa que se você quiser sair do aeroporto do Nepal para conhecer o Nepal enquanto você está na conexão e depois voltar para pegar o seu voo para a Índia, você vai ter que pagar um visto. Então não é simplesmente considerar aí sair do aeroporto sem pensar nas consequências e em tudo que você precisa ter para sair do aeroporto. E outro exemplo são os países da Europa, que, por exemplo, você pode sair do aeroporto sem precisar de um visto necessariamente. Você vai ganhar um carimbo on arrival. Então você vai passar pela migração na mesma, só que eles não vão pedir um visto com antecedência ou um visto pago. Você ganha um carimbo e aí você tem um tempo limite para ficar naquele país. Ah, e uma coisa legal de considerar é fazer um seguro viagem para aquele destino que você vai fazer a conexão. Então, por exemplo, se você quiser sair do aeroporto, né, para explorar uma cidade, é importante que você tenha um seguro viagem que vai cobrir aquela parada, sabe? Então, tem muita gente que faz o seguro viagem só para o destino final e esquece de considerar o destino da conexão. Mas se você fizer, por exemplo, um seguro viagem como a Safety Wing, que é o seguro viagem que eu uso e recomendo, você está coberto em mais de 180 países. Você coloca ali na hora que você vai comprar o seu seguro viagem os destinos que você vai passar e o valor não muda
pela quantidade de destinos que você vai fazer. Então, se você for conhecer 15 países na mesma viagem, vai ser exatamente o mesmo valor. Se você for fazer 5 continentes, vai ser exatamente o mesmo valor. Então, a SafeTwing, ela não muda o valor pela quantidade de países que você vai visitar, e sim pela quantidade de dias da sua viagem. Então, eles têm um valor fixo, que é $56,28 para 4 semanas, ou um valor proporcional se você for ficar mais ou menos dias. Então, assim, é muito legal fazer a SafeTwing, porque você tem essa flexibilidade de você poder conhecer mais países sem pagar mais por isso. E agora, quando você entra no site da SafeTwing, você tem 2 tipos de plano. O plano Nomad Insurance Essential, que é o tradicional seguro viagem para viagens curtas, que vai cobrir aí, né, emergências hospitalares, cancelamento de voo, mala extraviada, entre outros. Então é o seguro viagem que eu uso, o Essential. Mas também tem aí agora o plano que é o Nomad Insurance Complete, que é o antigo do Nomad Health. E aí esse Complete, ele é completo mesmo. Ele é como se fosse um seguro saúde para viajantes nômades ou sem data para terminar. Então ele é ideal para viagens mais longas, porque ele vai cobrir tudo que o plano Essential cobre e também check-ups rotineiros, cuidados com a saúde mental, maternidade, entre outros. Então é realmente um plano muito completo e você paga ele mensalmente. Então agora, quando você entrar no site da SafeTwing, você vai ter essas duas opções e é só você selecionar o que mais se adequa para sua viagem. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem a cotação. Usem esse link porque me ajuda muito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é um seguro viagem muito intuitivo, tanto de fazer quanto de pedir o reembolso. Se você precisar acionar o seguro, é muito rápido, muito fácil. Em 5 minutos você consegue preencher ali o formulário e já solicitar o seu reembolso. Em até 10 dias eles te enviam o dinheiro. E aí, como eu mencionei antes, é importante também considerar o tempo da imigração. Tem imigração que você vai demorar 30 minutos. Tem imigração que você vai demorar 2 horas. Além disso, também tem que entender que o seu processo de volta, né? Então, assim, você vai entrar no aeroporto, vai passar de novo pelo raio-x, né? Ali pela segurança, e isso significa fila. Então, assim, tem aeroportos que você tem que passar 2 até 3 vezes em raio-x, que é o caso do Egito, o caso do Marrocos. Então, tem que considerar todas essas filas que você vai passar até chegar na imigração, que é outra fila. E aí, a fila da imigração para você, né, embarcar, pode ser que também seja gigantesca, ou pode ser que seja muito rápido. Então, tem que levar isso em conta para você, né, pensar aí se vai sair ou não do aeroporto. Vamos dizer que esse processo aí de saída do aeroporto, né, então assim, chegou, passou pela imigração, saiu do aeroporto, deve durar mais ou menos aí entre 1h30 e 2 horas. Tô sendo aí otimista, botando também uma margem, mas 2 horas para sair do aeroporto. Depois, considerando a sua volta, né, você tem que pensar aí que são mais ou menos 3 horas. Então, significa que o seu processo aí, mais ou menos, você precisa de 5 horas, né, livres para esse processo de imigração, de raio-x, de chegar com antecedência, ver portão de embarque. Então, assim, 5 horas. E aí, é claro, você também tem que considerar a questão do transporte, de você sair do aeroporto e ir até o centro. É rápido? Não é? Tem que pegar táxi? Vale a pena gastar o dinheiro, né, para conhecer a cidade em 2 horas? Como é que é o transporte? Tem algum transporte que seja rápido? É tudo demorado? Quanto tempo de distância, né, é do aeroporto até esse lugar? Tanto na ida quanto na volta. O horário que você está indo é um horário de rush? É um horário que vai ter muito trânsito? Não é. Isso tudo tem que levar em consideração. Então, assim, também tem que considerar o tempo que você vai ter para conhecer aquele centrinho, aquela cidade, né? Então, assim, sair do aeroporto, depois disso tudo, chegar antes para conhecer a cidade só em 1, 2 horas, vale a pena? Então, eu acho assim, a conexão tendo no mínimo 9 horas, significa que você vai ter tempo suficiente, né, para essas 5 horas aí. Vamos deixar 5 horas como se fosse meio que um padrão, mas é óbvio. Leve em consideração o país que você tá indo, né? Se for um país mais rigoroso, coloque um pouquinho mais de margem, mas 5 horas eu acho que é meio que um padrão legal. E aí, assim, eu colocaria mais umas 4 horas para conhecer o centrinho, conhecer, tipo, ali a cidade, né? Ah, se é uma cidade que tem muita coisa para fazer, aí o ideal é que a sua conexão tenha ainda mais tempo, né? Então, assim, outra coisa também é considerar o horário da sua conexão. Se for uma conexão à noite,
Vale a pena você sair do aeroporto para conhecer a cidade à noite? É perigoso? Não é perigoso? Vai ter transporte à noite? Então, assim, também dependendo do horário que você for fazer a conexão, isso também é importante, né? Então, assim, se for de manhã, você vai ter um tempo aí legal, né, para fazer a visita, explorar a cidade. Agora, se for à noite, acho que não vale tanto a pena. Ah, mas o que eu vou ficar fazendo enquanto tô esperando, né, na conexão? A conexão tem 9 horas. Vai andar pelo aeroporto, baixa vários filmes da Netflix para você assistir, leva um Kindle para você ler o seu livro. Acho que também é legal se você tiver acesso à sala VIP, você, né, frequentar a sala VIP. O que não pode é você querer usar esse tempo e depois passar perrengue e perder o avião porque não calculou direito as horas da conexão. Eu, por exemplo, tive uma conexão de 19 horas em Nova York e foi maravilhoso. Eu saí do aeroporto, fiz muita coisa, conheci praticamente, assim, tudo que eu queria na cidade e deu tempo de voltar para o aeroporto e ainda, né, ficar tranquila. Então, assim, 19 horas para mim foi, tipo, sensacional, foi quase um stopover. Mas foi uma conexão bem longa, assim, que deu pra aproveitar muito. E detalhe, eu chegava nessa conexão, sei lá, tipo, 10 da manhã, então deu pra ficar muito tempo, assim, passeando por Nova York e aí voltar pro aeroporto à noite, né, com antecedência pro meu voo. Principalmente nos Estados Unidos, eu cheguei com 4 horas de antecedência pro meu voo e aí foi, tipo assim, maravilhoso. E aí, até falando, quando você faz uma conexão, a sua mala, se você despachar a mala, ela vai direto pro destino final. É claro que você precisa confirmar essa informação quando você estiver despachando a mala, porque tem alguns destinos que você vai precisar coletar a mala e depois despachar de novo. Então, assim, na maioria dos casos, 95% dos casos, você despacha a mala direto para o destino final. Mas tem alguns destinos que sim, você precisa pegar a sua mala na conexão para despachar de novo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal porque me ajuda muito. Me segue lá no Instagram, que é @vidamochileira, e também entra no meu blog, que é o vidamochileira.com.br, que lá eu tenho várias dicas de viagem. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!